A Justiça de São Paulo decidiu que o ex-presidente Lula deve ser transferido da sede da Polícia Federal em Curitiba para São Paulo. Só que aí ele pode ser colocado em qualquer lugar aqui em São Paulo. A Polícia Federal não quer ele na Polícia Federal da Lapa, em São Paulo. Então, Lula pode ir para o presídio de Tremembé. A transferência de Lula foi um pedido da Superintendência da Polícia, que argumenta que a prisão do ex-presidente altera a rotina do prédio da polícia, ele já está lá há um bom tempo. O Paulo Henrique Santos está comigo ao vivo, direto da Polícia Federal em São Paulo. A defesa do Lula já está recorrendo para que o ex-presidente não seja transferido. Olha que interessante, a Polícia Federal de Curitiba não quer mais o ex-presidente Lula lá, ok? A defesa do ex-presidente Lula quer que ele permaneça. Só aceita a transferência se ele ficar na sede da Polícia Federal em São Paulo. Mas a Polícia Federal em São Paulo também não quer. Então Lula pode ir para o Tremembé, onde estão presos famosíssimos, como Misael, Lindenberg, do caso Eloá, Nardoni, o Roger Abdelmaci estava lá também. No presídio feminino está a Suzane von Richthofen. Isso. A Matsunaga está lá também. Atenção, deixa eu falar com o Paulo Henrique Santos. Tá uma briga na justiça agora para saber o que vai acontecer. Se for cumprir o que está no papel, ele deve deixar Curitiba. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. E aí ele vem para São Paulo. É isso, Paulo? A qualquer momento, Gotino. É importante destacar que se trata, na verdade, de uma dupla derrota da defesa do ex-presidente Lula. A primeira, porque a defesa era contra a transferência do ex-presidente da sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, aqui para o estado de São Paulo. E a segunda é que, caso esse pedido fosse aceito, a defesa reivindicava que o ex-presidente fosse transferido para alguma sala de alguma unidade do Exército Brasileiro, por conta de ter sido ex-presidente da República e também por conta dessa função ser ex-comandante supremo do Exército Brasileiro. A Justiça não acatou a esses dois pedidos da defesa, então o ex-presidente Lula deve ser transferido para São Paulo e, além disso, o juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Eduardo de Almeida, ele já determinou que assim que chegar aqui na capital, o ex-presidente deve ser transferido para o presídio, para a unidade 2 do presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, que na verdade é um presídio comum que abriga presos de vários crimes, né? Não apenas crimes do colarinho branco, digamos assim. E, além disso, a gente já apurou que o presidente, no primeiro momento, deve ficar numa cela sozinho, isolada, até que a Justiça se pronuncie, determine se ele vai ficar numa cela coletiva ou não. Lembrando que no despacho da juíza Carolina Lebos, que é a juíza federal lá em Curitiba, ela não cita, ela não deixa claro se ele deve ficar numa cela isolada ou não. Ela, inclusive, abre sim a possibilidade que ele pode ficar numa cela coletiva com outros presos. Agora, se isso vai acontecer ou não, ainda depende de mais um posicionamento da Justiça. Só para reforçar, esse foi um pedido, então, da Polícia Federal em Curitiba. A superintendência de lá dizia que a presença do ex-presidente estava causando vários transtornos na rotina do órgão por conta do assédio, enfim, de protestos nas imediações. Então, a polícia solicitou essa transferência, a Justiça de lá acatou e a Justiça do Estado de São Paulo já determinou, então, que o ex-presidente deve ficar preso aqui em São Paulo, no presídio de Tremembé. Gotino? Olha, a gente sempre tenta trazer a informação aqui da maneira mais fácil para você entender. Pelo que a gente está entendendo aqui, a Polícia Federal de Curitiba não quer mais o ex-presidente Lula lá, então ele pode ser transferido a qualquer momento. Eles não querem mais a presença do presidente em Curitiba, na sede da polícia, já que tem todas as autorizações, inclusive eu vejo aqui a juíza, olha só, Carolina Moura Lebos. Ela diz o seguinte, ô Lombardi, estou aqui com o documento. Autorizo a transferência do apenado do atual local de custódia a estabelecimento localizado no estado de São Paulo. Ou seja, pode ser em qualquer lugar do estado, acolhendo nesses termos o pedido subsidiário da defesa. Aí ela volta e diz o seguinte, solicite-se ao juízo de execução penal competente do local de destino indicação do estabelecimento onde o apenado deverá permanecer recolhido, ou seja, em qualquer lugar. São Paulo já falou, vai ser Tremembé, não vai ser sede da polícia. Só que em Tremembé, na penitenciária, a defesa do Lula não quer.
Então tá uma briga na justiça agora, mas pelo que a gente tá percebendo, eles podem colocar ele num avião, num helicóptero a qualquer momento. Está autorizado. A juíza pode ler aí, ela diz o seguinte, olha, como eu não conheço, ela não conhece o estabelecimento penal aqui, os estabelecimentos penais de São Paulo, então ela deixa exatamente para quem... aberto. Para quem entende. Mas está decidido, está liquidado. Agora, os advogados vão tentar recorrer para uma instância superior, mas está acertado.